Olá, galerinha, tudo bem? Hoje nós vamos começar aqui a nossa aula de um pouquinho diferente, né? Porque hoje a tia Vanessa vai gravar a aula de português para vocês e a gente vai ter um tempinho para nossa produção de texto, certo? Então, para nossa produção de texto de hoje, que é uma produção muito importante, porque a gente vai fazer parte de um concurso de redação, a gente precisa estar atento aí a algumas regrinhas, certo? Primeira regrinha que eu vou falar para vocês é: não esqueça o seu título. Hoje são dia 16 de junho de 2021. Essa é a nossa aula sobre produção de texto. Atenção! Quando a gente vai fazer uma produção de texto, a gente tem que saber qual é o gênero que nós vamos usar. No caso dessa produção, a gente vai usar um gênero que é chamado de argumentativo. Então, a gente vai dar argumentos para convencer o nosso leitor de que nós estamos com uma opinião ok, que a nossa opinião é a melhor, que a nossa opinião é certa. É como se você estivesse conversando com alguém, você está contando para ele um fato e quer convencer ele de que você está certo. Você quer ganhar esse diálogo, tá? E como é que você ganha um diálogo? Com argumentos, tá? O que são argumentos? São comprovações. Falar a coisa certa no momento certo para comprovar que a sua ideia é a melhor, beleza? Então, dentro dessa produção de texto, nós vamos ter argumentos, tá? Mas para começar a nossa produção, a gente tem que saber quais serão esses argumentos que nós vamos usar na nossa redação. Ontem nós fizemos no Meet, galerinha, uma listagem de coisas importantes que a gente precisa falar dentro da nossa redação. Nós falamos, por exemplo, que tem algumas palavras como preservação, consciência, ecologia, reciclagem, reutilização de materiais, água, a gente pode acrescentar, por exemplo, evitar desperdício, maneiras de convencer o meu leitor de que o tema que eu estou falando, ele é importante, ele precisa ser pensado e a pessoa, além de pensar, ela tem que tomar ações importantes para ajudar o meio ambiente, que é o caso do nosso texto. É um texto argumentativo que vai visar trabalhar a consciência das pessoas em relação ao nosso ecossistema, principalmente falando sobre o nosso cerrado, ok? Então, se a gente vai falar sobre o cerrado, a gente precisa explicar dentro da nossa redação o que é o cerrado, qual que é a importância dele. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Dentro aqui da nossa cartilha, que a gente teve ela disponibilizada, né, lá pelo pessoal lá da Corumbá 4, da Corumbá Concessões, eles já começam um texto, mesmo que eles estejam organizados em quadrinhos, ele começa falando pra gente o que é o cerrado. Olha, você sabia que o cerrado é a segunda maior formação vegetal brasileira? Ficando atrás apenas da Amazônia, abrange toda a área do Brasil Central, que corresponde a 25% do território nacional, de mais ou menos 200 milhões de hectares. Então, eles já começaram dando pra gente uma introdução do que vai ser falado dentro desse trabalho aqui, que é uma cartilha. Eles começaram falando pra gente o que quer dizer esse título do cerrado. Então, quando a gente vai falar sobre a preservação do meio ambiente, ou a preservação do cerrado, ou a preservação da água, ou maneiras de ações que ajudam na manutenção do cerrado, por exemplo. Então, a gente vai precisar trazer o título à tona. Então, a gente vai ter que pensar num título, que geralmente ele fica centralizado lá na nossa folhinha, né? E esse título ele tem que remeter, ele tem que lembrar o que eu estou querendo falar. Então não adianta eu pegar o meu lápis, a minha borracha e falar assim, beleza, eu vou fazer o meu texto. Começar a escrever sem ter ideia do que você está fazendo. Então primeiro, antes da gente começar a produção, de fato, a gente precisa fazer uma listinha de coisas importantes que a gente precisa falar no texto.
Então, dentro dessa listinha, a gente pode colocar aí alguns temas, por exemplo, a preservação. Não vou colocar meio ambiente, porque é uma coisa muito ampla, né? Qual meio é esse? Vamos falar logo sobre a preservação do cerrado. A gente pode falar por quê? Por quê da preservação do cerrado? Qual o motivo que eu tenho para preservar o cerrado? Fui eu que estraguei? Será que eu sou parte disso? Além da preservação do cerrado, nós podemos falar sobre ações práticas para a preservação do cerrado, como separar o lixo entre lixo seco e lixo úmido. Nós podemos falar sobre ações práticas no que refere ao nosso consumo consciente. Por exemplo, quanto menos energia eu gasto, menos lagos artificiais, ou lagoas artificiais, ou represas artificiais vão ter que ser feitas para a produção de energia. Porque se eu gasto pouca energia, não faz sentido que se estrague um ambiente todo para a produção de mais energia. Então, a nossa consciência, ela trabalha, por exemplo, em relação à energia, elétrica, em relação à água e a sua economia. A consciência sobre o nosso lixo, que pode acarretar poluição. Eu acho que um argumento muito legal que eu tenho usado com vocês, e vocês têm percebido que tem fundamento, e vocês estão percebendo que realmente a tia Vanessa tem razão nesse argumento, é dizer que nós estamos jogando lixo fora, mas fora da onde? Do planeta Terra? Nós não estamos jogando lixo fora, nós estamos mudando o nosso lixo de lugar. Outro dia uma aluna falou assim, professora, quanto tempo que o vidro ele se decompõe na natureza? Aí eu falei pra ele, entra lá na internet e dá uma olhadinha, durante o Meet mesmo. Ele falou assim, 4.000 anos? Levou um susto. Daqui 4.000 anos, eu nem vou ver o vidro que eu estou usando se decompor. Eu não vou estar daqui a 4.000 anos. Vão ser apenas vestígios. Então, enquanto isso, nesse período de 4.000 anos, quanto vidro que não vai ser feito? E quanto vidro não vai estar aí dentro, acumulado, dentro dos nossos lixões, dentro dos aterros sanitários, jogado dentro do nosso oceano. Outro dia nós tivemos uma aula muito legal com a tia Silvana, lembra? Que é bióloga marinha, lá em São Paulo. E ela disse que o lixo que a gente gasta aqui, as coisas que a gente faz aqui, vão parar lá. Então a gente não está jogando o lixo fora, a gente só está mudando ele de lugar. Não tem nenhum ainda projeto espacial de jogar o lixo no espaço, né? Então a gente precisa ter consciência na produção do nosso lixo. Além de fazer mal ao meio ambiente, faz mal para nós. Porque tudo que é muito embalado, que produz muito lixo, tem que ser muito conservado. E se tem que ser muito conservado, tem muito conservante, afeta a nossa saúde. Até aquilo que nós nos alimentamos, certo? Então a gente pode pensar, por exemplo, além do lixo e da poluição, nós podemos pensar na reutilização de alguns materiais. São os materiais de reuso. Desde a água, que nós podemos reutilizar, até a produção de energia elétrica hoje, que tem biogás, a biomassa. Tudo isso é feito a partir do reuso. Eu vou lá fazer o etanol a partir da cana-de-açúcar.
que é que se faz com o bagaço? Joga fora? Não, a gente pode pegar esse bagaço e transformar ela em uma outra matéria para fazer a decomposição dessa matéria e virar um outro tipo de combustível. Aqui dentro do nosso estado de Goiás, há muita produção de gado. O que é feito com tanto estrume de vaca, do gado? Ele pode ser ajuntado, reunido, e aquele estrume ele vai para uma câmara, que ele vai soltar um tipo de gás, e esse gás ele pode ser usado, por exemplo, como nosso gás de cozinha. Ele é apenas um gás, ele não fica cheiro nenhum. Então a gente pode fazer o reuso, desde o macro, para fazer a produção de energia elétrica, ou do micro, por exemplo. Uma calça jeans que você usa hoje, daqui a um ano ela não te serve mais, porque você vai crescer muito. O que você vai fazer dessa calça? Jogar ela no lixo? Vai produzir mais lixo ainda? O que você pode fazer? Passar para uma outra pessoa. Doar essa calça jeans. Você pode, por exemplo... Ai, professora, mas ela tá muito surrada. Tem até um furo no bumbum, o que eu faço? Corta ela e faz um tapete. Entrega ela para alguém que trabalha com costura, que vai fazer tapete de retalho, bolsa de retalho. Não é verdade? Então a gente está reutilizando materiais do nosso dia a dia. O Lucas fez algo incrível, né, Lucas? Lucas, nosso aluno, ele mostrou pra gente uma experiência que a mãe dele fez de pegar uma botina velha do pai dele, pintou toda a botina, ficou linda. Pintou a botina que estava cheia de buraquinho, fez da botina um vaso de planta. Plantou uma mudinha dentro da botina velha, que tá lá colorida. E eu tenho certeza que todo mundo que chega na casa do Lucas, que olha aquela botina e fala assim, que legal essa ideia, vou fazer também. A gente está fazendo o quê? Reutilização. São dois pares, há dois asas, né? A Vanessa já fez para vocês aqui um tour de tantas coisas que eu faço na minha casa. Eu só ensino sobre reuso porque eu reutilizo. Desde coisas básicas, por exemplo. Professor tem tranqueira. Eu preciso de um recipiente para colocar minha tranqueira. O que é isso? Isso aqui é um potinho de lenço umedecido da minha filha. Para que eu vou jogar fora? Olha como é bonitinho. É um baldinho. E olha quanta tranqueira que cabe dentro. Não, vamos reutilizar, né? E tantas outras coisas. Aqui, deixa eu mostrar para vocês. O que é um material de reuso? Quem sabe o que é isso aqui, ó? É uma caixa de pizza, certo? O que tem nessa caixa de pizza? Um material pedagógico. Professora, mas você guarda material pedagógico dentro de uma caixa de pizza? Sim. Tá aqui. Um material pedagógico. Eu podia ter jogado a caixinha de pizza fora, não podia? Mas ela estava tão conservadinha que eu resolvi reutilizar. Aqui eu posso ensinar geometria. Aqui eu posso guardar o meu material, né? E fica bonitinho. Poderia, por exemplo, ter encapado? Poderia. Mas não tem necessidade, porque eu vou produzir um pouco mais de lixo, né? Então é só pra mim. Outra coisa que a tia Vanessa faz, que eu já mostrei pra vocês, né? Eu faço, por exemplo, flor de material reciclado, né? Eu uso o EVA, que é um material que a gente tem bastante. Isso aqui é feito de retalho de EVA. Eu ia jogar o retalhinho fora, eu fiz um cravinho bonitinho, né? Peguei os retalhinhos de EVA, que provavelmente iam pro lixo. Usei aqui, ó, arame velho. Fiz o caro com arame velho. Encapei com o próprio EVA. E olha como ficou bonitinho. Objeto de decoração, fazendo reutilização de materiais, que provavelmente viraria lixo aqui na minha casa. Certo? E assim como tantas outras coisas que vocês já fazem, né? Então, nós podemos usar, sim, a palavra reuso ou reutilização, né? Agora, uma palavra que não pode faltar de jeito nenhum, que é a
consciência. Por que não pode faltar de jeito nenhum essa palavrinha na sua redação? Porque você só reutiliza um material se você tiver consciência do que você está gerando. Você só consegue economizar energia e água se você tiver consciência. Você só vai pensar em ações práticas para preservar o nosso cerrado se você tiver consciência. Uma pessoa que não pensa sobre o futuro, que não pensa no bem do outro, ele não faz nada disso aqui, ó. Vira só uma matéria da escola. E não é esse o nosso objetivo. Dentro dessa revistinha aqui, ó, do Cerrado, ela fala, por exemplo, sobre, lá no finalzinho, ele fala sobre algo muito importante, né? Que lá na Corumbá 4, eles têm a mata ciliar que precisa ser preservada. Lembra que nós lemos ontem? Lá no MIT? Então tem aí uma área de mais de 100 metros ao entorno do lago que precisa ser preservado. Então quem vai pescar, quem vai andar lá de jet ski lá no lago, ele pode chegar lá de qualquer jeito? Não, ele precisa chegar lá com consciência do que ele vai fazer lá, não vai atrapalhar o habitat de tantas espécies que já estão vivendo lá, né? Lá próximo a Corumbá, certo? A gente tem que pensar, por exemplo, o pessoal gosta bastante de ir para lá para pescar. Pode pescar na época de Piracema? Claro que não. Além de ser proibido, exige da gente, ó, consciência. Porque se a gente pesca na época de Piracema, que é a época da reprodução dos peixinhos, o que vai acontecer? Vai ter peixe no futuro? Não. Então é uma questão de consciência. Ah, é só uma multa? Eu posso pagar essa multa. Não é questão financeira. É uma questão de consciência com o outro. Não é verdade? Então, para fazer aí a nossa produção, a gente vai precisar de argumentos. Dei vários aqui para vocês, não foi? Então, e agora? Como é que a gente vai fazer? A gente vai colocar isso aqui num formato de texto. Deixa eu ter que jogar um álcool aqui, porque o quadro tá bem ruim de apagar. Lembra que vocês vão ter que pensar em um título? Pensando seus argumentos, fez essa listinha aí que a tia falou. E você vai colocar os seus, esses são os meus, você vai colocar os seus, tá? A gente precisa ter um título, que ele fica centralizado, um título interessante, que chama a atenção do leitor. A pessoa só vai ler o seu texto se você chamar ele com título. Então, deixe espaço de tempo para você pensar no título, ele é importante. A propaganda do que você escreveu, beleza? É igual eu criar um produto e tentar vender um produto para você sem que esse produto tenha um nome chamativo ou sem eu fazer uma propaganda. Então, esse título ele serve como aquilo que chama. Por isso que geralmente a gente vê os títulos escritos até com uma letra diferente, com cor diferente, beleza? Depois do título, a gente vai ter que fazer uma introdução. O que é a introdução do nosso texto? Nós vamos falar o que e o porquê. Nós vamos falar o que esse título está apresentando, o que nós queremos dizer e o porquê que nós queremos dizer. Isso tudo em um parágrafo. Então, é um parágrafo muito importante. Ele precisa prender a atenção de quem está lendo, tá bom? Então, a gente vai falar o porquê da preservação do meio ambiente, ou da preservação, o que é a preservação, ou o que é o cerrado, ou o que é a água, ou o porquê preservar a água, o porquê preservar o nosso ecossistema, porque manter o cerrado para não perder espécies de anfíbios, de peixes, de tantos outros, né? Então, nós temos aqui o que e o porquê que nós vamos resolver aí na nossa introdução. Depois, no desenvolvimento do nosso texto, no desenvolvimento do nosso texto, o que nós vamos usar? Nós vamos usar os nossos argumentos. Nós podemos ter quantos parágrafos aqui para convencer a pessoa? Uns 3 parágrafos, tá? Então, aqui nós vamos ter um parágrafo e aqui mais uns 3 parágrafos para convencer a pessoa do que o que eu estou pensando é o correto,
para a preservação do cerrado. Atitudes que eu posso ter, coisas que eu aprendi sobre o cerrado e o porquê que você está escrevendo um texto para um concurso falando sobre isso, beleza? E aí lá não pode faltar aquela palavrinha, hein? Consciência. E depois nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer a nossa conclusão. O que é a conclusão? Conclusão é você dar a solução. Então é a sua solução. Para o problema. A sua solução para o problema. Vou fazer de forma oral aqui para não correr o risco de vocês copiarem o que eu estou pensando, beleza? Então eu posso começar, por exemplo, o cerrado é um bioma muito importante. Ele abrange mais de 25% de todo o nosso território nacional. Lá existem várias espécies de plantas, animais, além de ser uma das maiores bacias hidrográficas do mundo. E por isso ele precisa ser preservado. Tá vendo que eu falei o que é o cerrado e o porquê que eu estou falando sobre a preservação do cerrado? O desenvolvimento. Aí eu vou continuar no meu parágrafo, terminei um parágrafo, ponto final, vou começar na outra linha, com um espacinho que eu chamo de parágrafo, letra maiúscula, beleza? Uma forma de ajudar o meio ambiente é nós termos a consciência da utilização da nossa água e dos nossos recursos que fazem a criação da energia elétrica. Porque nós, por exemplo, aí eu vou falar o porquê. Aí estou falando da água e da energia elétrica, tá? Porque é a partir da formação, porque a água é uma fonte de energia e essa fonte de energia que pode ser considerada renovável, ela, se não for bem cuidada, ela pode acabar futuramente. Então, nós poderíamos buscar soluções para a economia de água no nosso dia a dia, como reutilizar a água da máquina de lavar, não lavar carro, calçada com mangueira, ter a consciência de não ficar muito tempo no banho e aí por diante, tá? Outra forma que nós podemos preservar o nosso meio ambiente é com a reutilização de materiais que iriam para o lixo. E tendo dessa forma a consciência de que nada do que eu produzo como lixo vai para fora do meu planeta, que tudo está aqui dentro, que ele pode apenas mudar de lugar. Então eu preciso ter a consciência de que esse lixo ele vai ser produzido numa escala menor para que eu possa assim ajudar a preservação do nosso cerrado. O lixo ele produz toxinas que podem afetar a poluição do ar, do solo, da água, e tudo isso eu posso amenizar com o meu consumo consciente, comprar somente aquilo que realmente eu vou usar. E aquilo que eu não estou mais usando, eu posso reutilizar de uma outra forma ou passar para outra pessoa para que ela não precise comprar um novo. Por exemplo, a minha calça jeans, o meu sapato e tantas outras coisas, né? Ou fazer a reutilização de materiais que eu uso até mesmo na minha cozinha, como as cascas para decomposição, que pode virar um ótimo adubo para as minhas plantas. Eu posso reutilizar o óleo, que não pode ser jogado, por exemplo, no ralo da pia, porque pode atrapalhar toda uma rede de esgoto e afetar dessa forma o saneamento básico da minha cidade. Então eu posso reutilizar aquela gordura que eu usei na minha comida para fazer a produção de sabão. Assim eu não preciso mais comprar outro sabão que vem dentro de embalagens que formam ainda mais lixo, que poluem ainda mais a água dos nossos rios e tudo mais, né? Um outro argumento que a gente pode usar, algo muito importante a se fazer também
é ter a consciência de separar o nosso lixo entre seco e úmido. Isso ajuda no processo de reciclagem, isso ajuda os catadores a ter uma forma mais digna de trabalhar com aquele material que vai ser reutilizado, vai ser reciclado, né? E aí por diante. Conclusão, eu posso fazer a minha parte. Faça você também. São atitudes do nosso dia a dia que mudam todo o nosso ecossistema, preserva as vidas dos animais, ajuda que nós tenhamos qualidade na água e essa água que vem aqui do nosso centro-oeste possa ir com qualidade para outros lugares do nosso país e quem sabe, né, ser usada de uma forma um pouco mais consciente. Terminei o meu texto, tá vendo? Sem escrever. Eu pensei em ideias, agora eu vou colocar em prática. Belezinha? Então, um beijo para você. Até mais. Coloque em prática no seu caderno de produção de texto. Você vai tirar foto, a tia Vanessa vai corrigir a sua produção de texto. Isso tem que ser mandado hoje, tá? Para que nós possamos passar para a nossa folha oficial. Belezinha? Mas antes, vai passar pelo crivo da professora para ver se está tudo escrito certinho. Certinho? Beijo. Até mais. Tchau.